Gente, boníssima tarde. Hoje, dia 16 de janeiro, já estamos aí no início da segunda quinzena do mês de Ano Novo, né? Janeiro, pleno verão, aqui no Hemisfério Sul, iniciando o segundo sync de pareamento entre o Thiago Rossi e o Braz, né? O Thiago Rossi à frente aí da Natureza das Coisas e o Braz da Oca Terra Vila Local. Esse segundo pareamento está acontecendo, perdão, esse segundo sync de pareamento está acontecendo, obviamente, em função do primeiro, foi bem bacana, e que eu vou deixar tanto para o Thiago quanto para o Braz, eles próprios fazerem um resumo do que eles compreenderam, né? Nesse primeiro momento do pareamento, acho que vai ser bacana, tá? Independentemente do resumão que o Iago Zoom fez, tá? Então, acho que vai ser bacana vocês próprios fazerem uma memória, né? Uma memória do primeiro sync de pareamento. Ele faz parte, tá, gente, do primeiro SIC local que nós fizemos para 2025, já ainda em 2024, né, em dezembro, quando eu e Ivânia tivemos aí com o Braz, onde o Braz se encontra, né, no Lago do Manso, Chapada de Guimarães e Mato Grosso, para conhecer a cadeia de valor que o Braz foi animando em rede, né, nos 2 anos que ele está aí, um pouco mais de 2 anos que ele está aí. E quem chegou naquela ocasião foi o Thiago Rossi, que está aqui, foi o Pablo, foi o Gustavo, da Floresta Ponto Social, não foi o Gustavo Cavalcante, tá? Foi o outro Gustavo, Gustavo Gonçalves, e também foi o Stefano, lá do Canadá. Né? E a partir daí começou a rolar vários espelhamentos. Né? E a gente está explorando o espelhamento, tá, gente? Nós estamos explorando o espelhamento, percebendo o que dá para parear como pessoa, o que dá para parear como projeto. Certo? Então, essa foi a primeira conversa que foi feita semana passada, né? Com o Thiago e com o Braz. Onde vocês estão pareando como pessoas, onde vocês estão pareando enquanto projetos, né? Então, e isso é bem interessante, porque a gente não costuma fazer essa divisão, certo? Então, isso é bem bacana mesmo. Bem, mas antes da gente continuar, vamos fazer aquele tradicional, né? Check-in, para sentir como é que a energia de cada um está chegando e até mesmo para a gente poder começar a fazer jus ao nome, né? Sync up, a gente começar a sincronizar aqui. E vamos lá, vamos cair dentro aqui. Hoje promete. Tá? Então, estou chegando bem, estou chegando leve, estou feliz de que eu tenho aquele volume todo de coisas que tinham para colocar em dia já está bem menor, tá 0,4% menor, estou sacaneando, está 40% menor, tá? Então 0,4 seria sacanagem. Mas assim, tem muita coisa aí para fazer ainda pela frente, mas eu já consigo começar a sentir a coisa, sabe, se ressincando, né? Reentronizando. Isso é muito importante, né? Então é isso, estou bem, estou leve. Eu vou passar aí para o Thiago, que foi o primeiro a chegar comigo aqui, aterrissar comigo aqui. Querido, seja bem-vindo aí. Obrigado, Vini. Bom, chego também mais ou menos nesse fluxo de estar tirando as coisas que estavam paradas para rodar e, né, pegando o fluxo do final do ano aí, que deu aquela parada em algumas coisas. Mas chego animado, apesar de bastante coisa, não mais que o Vini. Eu estou tentando literalmente reduzir as responsabilidades e focar nas coisas que mais importam para o Thiago como pessoa e para os projetos, né, que eu estou envolvido. Então, eu acho que é isso, sempre focado, então, em trabalhar aqui, fazer o pareamento com o Brás e com o Rerê de maneira geral, para a gente botar as coisas para rodar e botar tudo funcionando aí, transformar onde tem que ser transformado. Acho que é isso aí. Tem que escolher alguém, né? Ou vai o Brás? O Brás chegou Boa segundo, então vai o tarde, Brás. muito obrigado aí, Tiago. Um abraço aí para todos. Eu chego bem na, na sinergia que está rolando, né, de estar convergindo as ideias para um propósito bem
interessante, que é o de parear o que pode ser feito e o que não e o que tem que ser deixado em hibernação, que é o que vai contar muito agora a partir do primeiro sync que nós tivemos, né, para pareamento. Acho que isso é bem legal. E esse aprendizado, para mim, está sendo muito importante, porque novos horizontes estão se aproximando, então isso é fantástico, assim, né? Período de chuva, período de prosperidade, de abundância, eu com menos trabalho, bruto, né? Porque não tem como trabalhar na chuva. O capim subiu, não tem como eu cortar, porque se eu cortar hoje, amanhã eu tenho que cortar de novo, então eu tenho que esperar. Então é o momento mesmo de planejar para que as coisas a partir desse segundo ciclo, comecem a ser refeitas e dar continuidade ao processo de estabilização de tudo que a gente tem conversado. Mas a expectativa é boa e é isso aí. Vamos dar continuidade aí nos nossos fluxos. Então, para isso aí, então, vamos mandar aí passar a bola aí para Esther. Oi, Brás, obrigada. Estou aqui para aprender com vocês aí sobre o espelhamento que vocês vão fazer, né? O Tiago, tô stalkeando o Tiago aqui, os textos dele, para entender um pouquinho mais sobre a natureza das coisas. E eu acho que vai ser bem legal aprender diretamente dele, né? Como é que vocês vão fazer esse espelhamento. Estou bem curiosa para entender e para eu poder fazer também quando chegar a minha vez com a Ginileide. É isso, gente. Estou no aguardo aí. Vamos continuar. Eu vou passar pro Israel. Opa, valeu, Esther. Aí eu chego também com empolgação aí, que eu venho maratonando aí os vídeos aí da Agroforest DAO, da jornada, e, e os vídeos do Rê também, que estão sendo lançados. Bem interessante. Eu venho na mesma energia da Esther, né, para conhecer como está sendo feito aí o pareamento, justamente para quando chegar o momento também eu já entender um pouco, né? Já que também o projeto do Braz tem a ver um pouco com o meu aqui, né? Que é de regeneração de uma área, né? Eu também entender como esse contato aí com as comunidades tradicionais, né? Do local, enfim, uma série de aspectos interessantes, semelhantes, assim. E conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Tiago também, porque eu assisti um pouco, né? Do pareamento anterior e achei interessante aí a natureza das coisas e vamos nessa. Valeu. Aí eu passo então para o Vini, no caso. Valeu. Maravilha, meus queridos. Antes de eu passar para tanto o Thiago quanto o Braz fazerem a memória, né, do primeiro sync de pareamento da semana passada, eu quero compartilhar com vocês um dos trabalhos que eu estou fazendo, vai ser a reconfiguração total do Telegram do Rerê, tá? E eu estou fazendo esse trabalho uma espécie aos pouquinhos, tá? Assim, um trabalho de formiguinha, não é uma coisa que eu vou fazer do dia para a noite. Eu estava com a ideia de jogar isso para o ciclo originário, mas como o ciclo originário tem um ritmo muito atemporal, e eu quero ver se eu fico na janela de janeiro, tá? Eu estou preferindo eu mesmo fazer essa iniciação. Mas, claro, qualquer pessoa está convidada a chegar junto e querer fazer junto comigo, tá? Não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu estou querendo dar velocidade a isso, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui já uma das primeiras modificações, tá, que aconteceu. Abriu aí? Carrega. Não. Então, na hora que abre, né? Porque quando eu quero mostrar as coisas, eu não sempre trava aqui.
Tá. Então, aqui, hoje, quando você olha para o Rerê, tá? Você tem aqui o geral, você tem esse mapa de navegação aqui, que na realidade quem estava fazendo essa exploração era o Gustavo Cavalcante. Eu vou estar pareando com ele para entender direitinho a utilidade desse canal aqui, tá? Para entender de que forma ele vai se encaixar na nova configuração. Tem o ciclo originário, tá? Que ele vai continuar, obviamente. Tá? Esse aqui é novo, tá? O Sync Local 2025. Não sei se quem já teve a oportunidade de ver aqui, eu acho que foi o Braz. O Braz curtiu tudo aqui e o Jael também, se não me engano. Né? E, gente, tentem acompanhar. Eu sei que para muitos não tem o costume de acompanhar, né, o Telegram, etc., mas tenta dar uma coisa, porque a gente vai movimentar bastante esse Telegram esse ano. Não que não tenha sido movimentado ano passado, certo? Foi. Mas ele vai estar bem mais integrado e ele vai estar estar possibilitando muitas oportunidades para todo mundo, né? Que de fato chegar no fluxo de exploração, no fluxo interativo de exploração ou de cocriação do próprio RE, né? Então, tá aqui, eu fiz um textinho, tá bom? Pessoas abundantes, boníssimo dia. Primeiramente, o Nós agradece tanto a iniciativa da Deroila de ter aberto esse canal como forma de dar visibilidade a um mais que bem-vindo calendário semanal para o fluxo cocriativo do RE, que vai passar a ser efetivamente integrado como num novo framework, né, do ciclo originário, como a fundamental energização que a Ana Bida, né, realizou inicialmente. Bem, vale dizer que vai ser devidamente atualizado até o final deste mês. Quer dizer, se vocês olharem o calendário, está totalmente desatualizado. Tá? Eu vou estar atualizando esse calendário. Tá? Pois vai servir como suporte organizativo para a realização dos ciclos locais que vão ocorrer ao longo de 2025. Como forma de não apenas localmente mapear e visibilizar as cadeias de valor hiperlocais, biorregionais, peer-to-peer, né? P2P de cada projeto, em diferentes biomas, mas também de rejuvenescer o roteiro da primeira caravana brasileira sobre o Web3 que deve ocorrer ou no segundo semestre desse ano ou em 2026. Assim sendo, para além do primeiro, que já ocorreu no Apagado das Luzes 2024 com o querido Braz, da Oca Terra Vila Local, hiperlocalizado na biorregião do Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, representando o bioma do Cerrado, e contou com este que vos relata, junto com as presenças interativas da Vânia, do Thiago, que está aqui com a gente, né? Do Gustavo, do Pablo, do Daniel Caldas e do Stefan Silê. Muitos outros vão começar a ser agendados a partir de fevereiro. Ou seja, esse aqui está servindo de matriz, né, de referência, essa dinâmica do sync local, para que a gente marque os próximos, ok? E aí as pessoas, os interagentes, os co-criadores de rede vão começar a se apropriar dessa dinâmica e a gente vai começar a ter um calendário descentralizado de ciclos locais, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Vamos ver se a gente consegue descentralizar essa dinâmica. Se não conseguir, tudo bem, eu vou continuar fazendo a facilitação, não tem problema nenhum. Mas a ideia é essa, tá, gente? Então, quis mostrar para você um canal fresquinho, novinho aqui, que é o Sync Local 2025, tá? Então, é para vocês ficarem ligados que tudo de respeito ao Sync Local vai estar aqui. E os demais canais, todos eles, eu vou estar revendo tudinho, tá? O que vai continuar aqui, o que vai para arquivo, o que vai... Enfim, a gente vai dar uma enxugada aqui, com certeza absoluta, porque tem muito canal aqui, tá? E isso aí vai ser um dos entregáveis, vamos dizer assim, né? Desse trabalho de estaleiro que eu estou fazendo agora em janeiro, tá bom, galera? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês ficarem ligados aí. E agora eu vou passar para o Thiago, né, fazer a memória dele do primeiro sync de pareamento da semana passada, no dia 9, quinta-feira. Tá? Fica à vontade, querido. Manda ver, somos todos ouvidos aqui no modo escuta empática, depois a gente ouve o Brás também. Beleza, Vini, obrigado aí, obrigado pela organização e por todo o trabalho aí dentro da infraestrutura cibernética do RE e digital também, né? Não só cibernética, mas também da infraestrutura digital. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, que foi não só o... vou compartilhar.
vai ser a memória e também já um início de mapeamento sistêmico de tudo que a gente conversou, de tudo que o Brás, de tudo que a gente conversou não, mas de tudo que o Brás falou, que eu anotei no papel e passei aqui para o Miro, para a gente ficar mais fácil e mais visual também da gente resumir aqui o trabalho. Né? Isso acho que faz um pouco parte do trabalho que a gente faz com a Natureza das Coisas, ou pelo menos que a gente está começando a fazer, que é principalmente o meu papel, né, como fundador ali da associação, e também como meu papel como pesquisador, entre aspas, né, que é fazer um mapeamento sistêmico para tentar entender quais são os agentes econômicos que estão envolvidos, né, oportunidades, arranjos econômicos e coisas afim, para depois a gente poder usar isso numa simulação de computador, por exemplo, para a gente ver potenciais, para ver potenciais riscos também, para ver todas não, né? Isso eu acho que é impossível, mas possibilidades e quais possibilidades são mais viáveis e ou quais outras são menos viáveis. Nesse mapeamento aqui, basicamente, ele é um mapeamento de software, vamos falar assim, uma camada superficial. Depois a gente ainda tem que fazer um mapeamento, um mapeamento Rapidinho, também. um parente rápido, Thiago, se você me permite. Claro. Vai ter, gente, a partir de fevereiro, tanto vai se fazer o mapeamento básico White Hat, Chapéu Branco, tanto da Natureza das Coisas com o Thiago, quanto da OCA, Terra Verde Local, com o Brás, tá? Bem como com o projeto do Israel também. Então, fiquem ligados aí que essa dinâmica a gente vai startar a partir de fevereiro. Mas continua, fecha aspas, continua, querido. Show de bola. Não, e aí depois tem o mapeamento de hardware, vamos falar assim, que aí a gente vai entrar mais, por exemplo, né, na parte física e biológica da onde a oca está inserida, né? Então, por exemplo, tem um mapa aqui, a gente vai entender melhor como que a dinâmica, né, do cerrado, o lago, a dinâmica, então um mapeamento mais hard ali da oca, tá? Mas voltando para a memória, né, alguns agentes, alguns atores que o Brás mencionou, além dele mesmo, né, como artista e como dinamizador, vamos falar assim, dessa realidade aí na OCA. Também tem a participação em alguns pontos do SOS Mata Atlântica, né, da barragem de Furnas, da Federal do Mato Grosso, Sensórica e da Green for Goods, que estão, né, vai ter um pareamento mais no futuro. A Natureza das Coisas, chegando agora. E o Floresta Social, eu estava dando uma olhada, não consegui assistir o vídeo, mas eu vi que tem um vídeo também lá do pareamento do Brás com o Gustavo. Né? O Brás também chegou a mencionar, né, algumas oportunidades, né, por exemplo, com a questão da mandioca, a questão do pequi e a questão do capim vetiver. Né? E aí, com arranjos econômicos que podem envolver, por exemplo, microagroindústria, microagroindústria, o turismo agroecológico, a colaboração, né, cocriação e participação, tanto, né, da associação quanto de outras pessoas que, por exemplo, do RRE ou de outras pessoas que tenham interesse, até mesmo de visitantes lá da OCA, né, e também do berçário e do viveiro, como oportunidades ali que o Brás visualiza de construção ou já está implementando em algumas coisas na realidade dele ali onde ele está inserido. O que eu anotei, em resumo, foi isso. Basicamente, acho que os pontos mais importantes, além da questão das necessidades maiores ali, na questão da infraestrutura, a questão do acesso à água e
o primeiro passo que o Brás tinha mencionado, né, a questão educacional, com um registro, uma vitrine, talvez, do que está sendo feito com a OCA, né, e depois seria o mapeamento ali, com mapeamento básico com o RE, mas também esse mapeamento que eu comecei a esboçar aqui, né, como natureza das coisas. Da minha parte é isso, Brás, fica à vontade. Vini, se quiser fazer algum apontamento também. Antes de passar para o Braz, fazer meus famosos parênteses, tá, Thiago? Uhum. Então, aproveitando que você fez, pode voltar, por favor, a tela. Pode voltar? Tá. Quero só sublinhar algumas coisas. Claro. Tudo que você vê aí de SOS Mata Atlântica, Associação PA Quilombo, Furnas, o que você tiver de instituição, organização, certo? Que são basicamente essas 4 primeiras que você botou aí, Uhum. a gente está falando de uma dinâmica macro, tá? Ou seja, elas são regidas por macronarrativas, são regidas por articulações políticas, por macronarrativas, por uma dinâmica de negociação, né? Geopolítica, vamos botar assim, institucional, Uhum. geopolítica, e no caso da universidade, né, educacional, científica, e lá por diante. E por que eu estou falando dessa divisão? Essa divisão é muito importante, tá, gente? Porque a dinâmica do RE, ela leva em consideração o macro, leva em consideração o ambiente, né? Alô? Acho que é o Braz que está. Ela leva Não, é em que eu tinha consideração. marcado aqui o meu horário. Você precisa tomar seus remedinhos. Estou brincando, estou brincando. Voltando. Aí o que acontece? Aí esse macro, a gente vai ter que estar sempre acompanhando ele. E, naturalmente, esses atores que estão aí, eles conversam entre eles. Eles têm uma conversa institucional, eles têm um monólogo. Eles não têm um diálogo, eles têm um monólogo negociado, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque eles não fazem parte propriamente dessa dinâmica do pareamento. Vocês entenderam? Não fazem parte dessa dinâmica do pareamento. Por quê? Porque essa dinâmica é na dimensão das pessoas e dos projetos dessas pessoas. Correto? Então, isso é importante dizer. E vale dizer que tanto a natureza das coisas quanto a Terra Vila Bloca-Oca, né, ainda são projetos extremamente orgânicos. Eles têm algum quê de organizacional, né? Algum quê organizativo. Então, a própria atuação desses projetos é uma atuação micro, interativista, micro, né, e orgânica. Então, acho que é importante fazer essa observação. A segunda coisa é que a Sensórica, o Greens for Goods, é um dos vários projetos da Sensórica. E a Sensórica não é uma organização, tá? A Sensórica é uma é uma rede P2P de projetos. Vocês acreditam ou não? É uma rede P2P. Não tem um centro organizacional, não tem uma hierarquia, não tem CEO, não tem nada disso. É uma dinâmica, é literalmente um negócio, né? Que trabalha na economia política do paradigma P2P, do Commons, correto? Trabalha com hardware aberto, com Open Hardware, trabalha com Open Science, com ciências abertas, e está flertando, olha aí, Thiago, as ciências descentralizadas. Tá? Então, essa é outra observação que eu acho importante colocar. E, por fim, achei incrível você botar os arranjos econômicos, porque, de fato, a gente vai estar fazendo esses arranjos econômicos, só que de uma forma local e olhando para qual economia política que nós vamos fazer essa brincadeira, certo? Quais economias políticas que a gente vai estar desenvolvendo isso? Para além daquela que nós já conhecemos no dia a dia, né? Todos nós imersos, né? Essa macroeconomia hiperconsumista, exploratória, enfim. Você sabe o que eu estou falando. Nós estamos inseridos. Em suma, então esse é o meus parênteses aí, tá, Thiago? Só para te dar um feedback aí, para você ficar... Para todo mundo, não só para você, mas para todo mundo aí ouvir um pouquinho do que eu acho importante já começar a dividir na cabeça, entendeu? De bola. Obrigado, Vini. Feito isso, nada, querido. Feito isso, passamos aí para você, Braz. Querido. Fica à vontade de fazer sua memória do sync de compartilhamento, de pareamento da semana passada. Muito bem. É...
Bem, a memória não falha. Ela só espera para ser acionada de novo, né? Então, assim, do que nós falamos, tudo que foi falado, que foi conversado, fica muito claro a importância desses registros, né? A necessidade da gente estar, tanto da OCA quanto de qualquer outra iniciativa, de estar mantendo essa memória guardada de uma maneira assim bastante eficiente para, no caso da necessidade de estar revisitando esse ambiente, tá fácil esse manuseio, né? Então, nós falamos dos nossos desafios, né? Vamos falar primeiro dos desafios e depois do que a gente já tem, né? Dos desafios. Esses desafios, eles podem ser amenizados com uma virada de chave, às vezes, né? É um cliquezinho que a gente tem na memória, a gente consegue vislumbrar, assim, novos horizontes, né? Então, nesse período agora, é um período bastante abundante aqui, se for bastante organizado, do ponto de vista do que eu já falei, que é a memória. Então, se nesse contexto eu aproveitar esse período de chuva, que é um período que eu não consigo trabalhar, que eu tenho que organizar, se eu utilizar esse período para organizar todas as atividades que eu tenho, no próximo ano, tudo vai acontecer de uma forma muito mais dinâmica, muito mais produtiva, né? Então, como eu não fiz isso no ano de 2024 com a devida eficiência, então eu perdi, entre aspas, a chance de aproveitar esse período abundante de água para fazer plantio. Mas isso vem em função de de outra demanda, que é dos recursos fiduciários, né? Porque eu não, pelo fato de eu não ter conseguido fazer o gradeamento da terra em tempo hábil, então eu deixei de plantar, porque agora eu não tenho condições de estar fazendo esse gradeamento. Então, só para ilustrar a importância de manter esse registro, isso é um dos tópicos, né? E, assim, que é um jeito da gente estar lidando com as coisas. E achei interessante a pontuação aí a observação do Tiago, em função do que a gente conversou, né? Então, nós temos as demandas da estrutura física, que é algo que pode ser trabalhado paralelamente às outras atividades, assim, de uma maneira bastante orgânica. O que é de fundamental importância para o espírito da OCA, que é o viveiro, o viveiro e o berçário, para que nós tenhamos essa resposta palpável daquilo que a gente quer inserir no nosso ambiente, no dia a dia, oferecer isso para as nossas comunidades, né?
para a nossa comunidade do PA Quilombo e até onde a gente conseguir, porque a gente também não tem toda essa infraestrutura de querer atender a todas as pessoas. Isso é ilusão, né? Então, a gente tem que focar realmente no que a gente pode, né? Então, nesse período aqui das chuvas, então a nossa comunidade sofre muito com a questão de estrada, com a questão de energia elétrica, com a questão de, enfim, de comunicação. Então, esses são os pontos que podem ser amarrados juntamente com essa questão da nossa produção. Então, se nós tivermos um potencial atrativo turístico que possa trazer pessoas para nos visitar, para estar participando das atividades no dia a dia, então, vamos ter condições de estar auxiliando nessa melhoria, né? Então, fica muito mais fácil para buscarmos as demandas, por exemplo, de energia. Vamos trabalhar com energia solar, né? Então, quer dizer, se tiver um motivo, se tiver uma demanda para isso, fica menos difícil a gente poder estar fazendo trocando essas figurinhas, né? Então, Oca é para isso, para possibilitar as pessoas de estar observando uma experiência que deu certo, ou que pretende dar certo, né? Porque o cerrado só é verde mesmo agora no período das águas. Então, no período da seca, a nossa realidade muda totalmente. Então, temos que observar esses dois pontos, né? De estiagem e de água. Então, que são assim os pontos principais para a gente chegar ao denominador comum, que é o de estar transformando esse ambiente nisso que a gente quer, tanto para o período das chuvas quanto para o período da seca, né? De ter um ambiente palpável, né? Agradável, mesmo no período mais hostil, que é quando não tem água, e enfim, ter essa possibilidade de os nossos vizinhos, não só do PA Quilombo, mas de outras regiões daqui, de se espelhar e ver que é possível a gente transformar um ambiente que aparentemente é hostil num ambiente aprazível e produtivo. Aí retorno para o senhor Vini. Senhor Vini, eu acho. Eu vou pedir para o Thiago compartilhar a tela novamente e perguntar se você está disposto a gente. Você nas tarraquetas aí e eu te facilitando, digamos assim, um mapeamento que eu julgo importante fazer ali no Miro. Tá? À Então, vontade. gente, vamos lá. Eu queria que você botasse aí Thiago e Braz, né? Ou seja, pareamento P2P. Né? Bota assim, pareamento P2P, Thiago e Braz, pareamento P2P. Né? Nesse pareamento P2P, ou seja, o pareamento que vai ser feito entre você e o Braz, né? Qual é o principal passo que vocês dois têm que dar? Tanto o Braz tem que conhecer a natureza das coisas, quanto você tem que conhecer a Oca Terra Vila Local. Então, a ideia desse pareamento de vocês dois é vocês estabelecerem entre vocês dois uma jornada livre-aprendente para que tanto o Braz conheça a natureza das coisas, quanto você possa conhecer com profundidade a Oca Terra Vila Local. Então, esse é o primeiro momento de um pareamento peer-to-peer, né, entre pessoas, para vocês poderem realizar, certo? Tem mais coisa para a gente pode extrapolar? Podemos, mas vamos ficar por aí por enquanto. Tá? Aí tem um pareamento do Thiago com a Oca, tá? Bota aí, Thiago e Oca, que aí, no caso,
é P to prod, né? Pareamento Tiago, P, peer, né? Pessoa para projeto, P2proj, né? Isso. Aí, nesse caso, é exatamente o Tiago olhar para essas demandas que a Oca tem na dimensão micro, tá? Naquela dimensão orgânica, micro, que a Oca se encontra como projeto, correto? E verificar aonde o que te chama, o que está chamando você, para você já dar uma pareada, né? E partir para uma cocriação junto com o Braz. Lembrando que não significa que você vai necessariamente, tá, Thiago, resolver alguma demanda, mas você vai visualizar uma demanda que pode ser de infraestrutura tecnológica, pode ser de código, pode ser do que for, tá? Você sabe o que eu estou falando. Pode ser as demandas que existem são muitas, né? E, e aí você vai identificar aquilo que você acha que é bacana você parear, e no que você pareia, você próprio vai identificar que outras pessoas da sua rede, né, você pode convidar para conhecer o Rei e poder fazer parte desse pareamento, entendeu? Porque é uma dinâmica fractal, né? A dinâmica de rede ela gera fractalizações, né? Mas esse é o pareamento P to proj, né? E aí tem o pareamento proj to proj, ou seja, o pareamento da natureza das coisas com a oca, correto? Nesse pareamento, ele não nasce, vocês percebem que ele não consegue nascer naturalmente num primeiro momento. Vocês conseguem perceber isso? Ele não nasce. Por quê? Porque prescinde esses outros passos aí. Prescinde no espelhamento que gerou, prescinde esses pareamentos para que possa nascer um pareamento e uma natural interface entre a natureza das coisas, né, e a Oca Terra Vila Local. Correto? Então, nem vamos falar nada dele, porque vocês vão, ao longo dessa dinâmica do peer-to-peer, do peer-to-proj, vocês vão entender que tipo de pareamento vai estar existindo entre a natureza das coisas e a Oca no final dessa vivência, dessa jornada. Deu para pegar, galera? Tá? Eu não sei o quanto isso ainda é. Eu sei que para isso é tudo novidade para o Israel, tá? Eu não sei. E eu sei que para externo não é tão novidade assim. Mas, assim, eu vou parar, fazer uma pausazinha aqui e perguntar para o Israel se ele tem alguma dúvida, se eu falei algum grego aqui, tá? Que, tipo assim, você ficou curioso, mas não entendeu. Fica à vontade, Israel. É bom, eu tô conseguindo acompanhar aqui, assim, que tem vários aspectos aí, é, até chegar na interação entre os projetos, né? Aí, tô achando bem interessante. Pode dar sequência aí que tá massa. É porque no mundo que nós vivemos hoje, Israel, ele é totalmente tomado pelo paradigma organizacional, entendeu? O nosso agenciamento está nas organizações, está nas instituições. As instituições e organizações que capturaram o nosso agenciamento, essa capacidade de agenciamento. Então, você só se sente capaz de fazer alguma coisa através de uma organização. Olha que merda. Olha que maluquice. Tá? Ou seja, se você tem um CNPJ, entendeu? E uma conta bancária. Então, toda a dinâmica desse tipo de sociedade massiva que nos tornamos são negociações, são tratados, são parcerias, são contratos que são feitos entre organizações. Mas cadê essa dimensão interativa, orgânica do agenciamento peer-to-peer, né? Morreu, não é que morreu, tá submerso, tá atolado, né? Com toneladas tipo assim, de concreto que esse paradigma colocou em cima, entendeu? Sublimou, né? Então, nesse sentido, esse é um dos blueprints do Rerê, né? Resgatar essa nossa capacidade de interagir organicamente, né? De parear e da gente construir micronarrativas, gerar micronarrativas que têm tanto potencial, né? E poder de materialização quanto qualquer macronarrativa de qualquer organização, nesse sentido. Bem, mas eu não quero aprofundar muito nessa conversa, porque essa conversa a gente pode explorar nos campos gerais do Rerê ou do próprio ciclo originário. Mas em suma, não sei se eu consegui te dar um feedback um pouquinho mais consolidado, Jael, nesse sentido aí. Tá? E eu entendi bem. Tá legal. Show.
Esther, você quer se manifestar de alguma forma, querida? Está tranquilo, a gente pode seguir aqui. Eu acho que pode seguir, sim. Não vou. Não, Acho fica à que é. vontade. Não, é um pouco difícil de. Eu entendo sua ambição, né? Eu quero saber como é que isso vai acontecer, como é que vai emergir, assim, esse par to par, porque a gente nasce numa sociedade onde a gente só consegue mesmo fazer as coisas através das instituições, a gente não é capaz de produzir uma caneta, a gente não consegue fazer nada. E, e eu quero saber, quero como é que. Eu tô vendo o problema prático do Brás, né? Ele tem problemas muito práticos e muito claros. Aí a gente fica naquela ansiedade de entender como que do par peer-to-peer a gente consegue chegar. Eu não tenho ideia, então tô ansiosa aqui para ver os próximos passos. O fato da gente estar conversando aqui, esse já ser o segundo ciclo de pareamento, já indica que a coisa está fluindo, né? Ou seja, está começando a existir, de fato, um pareamento, né? Na vida real, tanto na dimensão da vida do Thiago, Rossi, quanto na dimensão da vida do Braz, né? Ou seja, levando em consideração tudo que o Thiago falou, né? No check-in dele, né? Ou seja, de priorizar aquelas coisas que são realmente relevantes, né, Thiago? No seu dia a dia nesse ano de 2025. Quer dizer, então, se está sendo priorizado, isso por si só já é um indicativo do quanto isso está tendo um fio terra, né? Para ele, pelo menos, né? Para você, né, Tiago? Para a gente poder estar desenvolvendo esse trabalho. Mas eu concordo totalmente com você, querida. Para muita gente, isso causa uma estranheza total, tá? E eu entendo essa estranheza, tá? Eu não estou oblivion para ela, eu não estou assim, ignorando, eu sei que existe essa estranheza, porque a gente está tão capturado, né, para essa dinâmica organizacional que, como você bem colocou, que não que fica parecendo um tópico mesmo, fazer qualquer coisa fora desse frame, né? Etc. Mas voltando aqui, a mesma dinâmica, Braz, serve para você, tá, querido? Eu botei Thiago ali, mas na verdade é vocês dois, né? Entendeu? Esse mapeamento aí rapidinho que o Thiago fez serve para vocês dois fazerem, ou seja, essa é a receita inicial de um bolo que vocês vão cozinhar juntos, certo? Essa é a receita de um bolo que vocês vão estar cozinhando. O bacana é vocês tornarem isso visível sempre, ou seja, fazer um sync-up, fazer o registro, entendeu? Usar o AI Companion aqui do Zoom para fazer uma colheita, enfim, deixar visível para que não só a Esther e o Israel possam acompanhar, mas outras pessoas e outros projetos de enredo, como a Tainá, por exemplo, que já demonstrou interesse, como os próprios Stefan, que está querendo chegar na área, eu falei para ele que ele vai chegar num momento um pouquinho mais azeitado, né, aqui com a gente, possam começar a querer parear também, correto? Então, nesse sentido, eu queria, agora eu acho que seria bacana passar, Tiago, um pouquinho, explicar um pouco do seu trabalho, o trabalho da natureza das coisas, para a gente poder estar acolhendo aí nesse sentido, né, o Israel e a Esther, nesse sentido. Dá para falar um pouquinho da natureza das coisas, tá, para eles. Fica à vontade aí. Beleza. Já deixei mais ou menos no esquema aqui. Só antes de começar na apresentação, que vai ser bem breve, assim, não vou ficar dando muito detalhe, mas né, o que a gente está fazendo ali, o que eu estava fazendo com aquele mapeamento é um pouco disso aqui. Né? Isso aqui é de um artigo que eu estou trabalhando, mas que envolve produtores rurais com outros agentes ali da rede. Né? Então, como, por exemplo, agrônomos e acadêmicos, né? O que existe de troca entre esses agentes, então, entre os produtores rurais, os agricultores e os extensionistas, por exemplo, que existe uma transferência de conhecimento dos dois lados, né? Então, por exemplo, dos pesquisadores, acadêmicos e tudo mais, tem, por exemplo, a troca entre práticas de sustentabilidade, enfim, comerciantes, tem dinâmicas de comercialização aqui, por aí, enfim, né? Acho que deu para entender. Aqui tem algumas instituições, por exemplo, pode ter tanto agências governamentais quanto ONGs e tudo mais. Isso aqui já é um passo além do que a gente está fazendo ali, e isso aqui é bastante social, vamos falar assim, né? Também pode ser econômico, mas aí depende do contexto ali dos agentes que estão participando, tá? Isso que a gente fala de ciência descentralizada, porque isso é uma ferramenta científica que a gente tem para fazer esse mapeamento
né, entender as relações e avaliar tanto qualitativamente, né, quanto quantitativamente, em alguns casos, né, o papel desses agentes e como que a gente pode, por exemplo, fortalecer a relação de um projeto como a Oca com outros agentes, por exemplo, né? E se aquilo, esse fortalecimento dessa relação realmente vai trazer o resultado esperado, né? E aí depois tem os ciclos de feedback, enfim, tem outras dinâmicas ali de redes sociais que não são não são mídias sociais, são redes sociais mesmo. Essas redes que igual a gente tem aqui no dentro do Rerê, né? De pares, né? Não de mídias. Vini, você ia falar alguma coisa? Acho que Pode seguir, querido, pode seguir. tá. Então, isso já é uma ferramenta que a gente utiliza na natureza das coisas quando necessário, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente. Mas a natureza das coisas ela é uma associação e a gente pretende se tornar, né, uma instituição, um instituto de ciência, tecnologia, inovação, ah, que trabalha com soluções baseadas na natureza, né? Então, desde técnicas, por exemplo, como a floresta e tudo mais, até mesmo a criação, por exemplo, de novos produtos. Então, por exemplo, você já deve ter visto couro de abacaxi, coisa assim. Então, tudo isso tem alguma pesquisa por trás. Então, a gente quer endereçar essas pesquisas, mas reduzir os problemas, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, os problemas que a academia, da maneira como a gente conhece, né, os projetos acadêmicos, passam, né, que é, por exemplo, a dificuldade de conseguir orçamento, a dificuldade de conseguir mão de obra talvez é um termo ruim, mas pesquisadores, né, para fazer essas pesquisas e tudo mais, além dos laboratórios para fazer essas pesquisas, né, por exemplo, para fazer um couro de abacaxi, você precisa de uma infraestrutura física para fazer aquilo ali, e muitas vezes é, essa infraestrutura física, os três pontos, né? Infraestrutura física, a infraestrutura de pessoal e a infraestrutura ou a infraestrutura não, mas os recursos financeiros para fazer isso, geralmente estão competindo por outras pesquisas que vão, por exemplo, trazer um retorno financeiro para quem está financiando aquela pesquisa, vão trazer algum retorno, como, por exemplo, na agricultura, né, uma pesquisa de soja vai competir com uma pesquisa de agrofloresta, muitas vezes por recurso, né? A não ser que exista recursos específicos destinados para aquele tipo de prática ou para agricultura regenerativa, né? E aí esses recursos não competem. Mas, então, a gente quer meio que descentralizar, a gente está, né, descentralizando isso, e está criando, a gente criou essa associação, a gente fundou essa associação sem fins lucrativos, para se tornar um instituto de ciência, tecnologia e inovação de maneira descentralizada. Então, a gente está tentando mapeando essas necessidades e criando essa infraestrutura à medida que a gente vai desenvolvendo e recebendo recursos também. Então, por exemplo, agora sem recurso nenhum, a gente está só criando um aplicativo, por exemplo, para que empresas como, por exemplo, ou empresas ou projetos ou comunidades como a Oca, né, possam fazer uma proposta de projeto para desenvolver alguma pesquisa, alguma inovação, alguma coisa nesse sentido, de contactar direto com pesquisadores, né? Pessoa pode ser pós-graduandos, podem ser professores, pode ser pesquisadores independentes que não têm mais ligação com nenhuma universidade ou com nenhum instituto de ciência e tecnologia, que possam, por exemplo, oferecer seu capital intelectual, né? De maneira pode ser paga ou muitas vezes usando as ferramentas que a gente tem de financiamento coletivo, igual, né, o Bitcoin e tudo mais. Então eu estou fazendo esse aplicativo para a gente poder conectar essas duas pontas, né, de maneira descentralizada e oferecer isso como uma infraestrutura para que empresas e projetos que tenham
né, essa necessidade, consigam encontrar pessoas que estejam capacitadas para desenvolver aquela solução que eles estão precisando, né? E evitando, por exemplo, toda a burocracia, toda aquela dificuldade que a gente tem de pesquisa no ambiente acadêmico. E, lógico, né, tem outras coisas que a gente pretende desenvolver, mas o primeiro passo que a gente está desenvolvendo é esse aplicativo para que a gente possa, né, oferecer melhor infraestrutura mesmo para que esses projetos consigam se conectar. E esse aplicativo vai ser aberto, né, vai ser open source, né, e aí a gente tem talvez um modelo de negócio ali se desenhando, mas o aplicativo em si vai ser aberto. Vamos pensar num Uber para pesquisadores e, e as empresas e comunidades seriam, né, os clientes que estariam em busca de motoristas, vamos falar assim. Eu gosto desse termo, escultura social, mas eu não vou me aprofundar muito, porque acho que o Vini já dá. Tudo que o Vini fala é basicamente isso, só que com outros termos, né? Mas essa escultura social de pareamento, né? E que vai de maneira fractal se moldando e se adaptando conforme as coisas vão mudando. E aqui são só algumas bases, acho que não tem muito como detalhar, só algumas inspirações aqui, né? Foi meio que a trajetória antes da criação da natureza das coisas, que é o commons, né? Que o Vini sempre fala, do bem comum, né? As moedas comunitárias, como o Banco Palmas, depois a gente chegou, né, no ReFi, e entender melhor como que acontece, né? A regeneração, de fato, não só financeira, mas, né, nessas todas as camadas sociais. Bitcoin, justamente para poder fazer financiamento dos projetos. Incentivos, né, que tem a ver com aquele mapeamento sistêmico que incentiva os atores a se comportar de maneira saudável ou não saudável, vamos falar assim. E os sistemas, no sentido de sistemas complexos, aí a emergência de novos paradigmas. Eu vou pular desafios, né, que era um pouco do que eu estava falando antes na academia, que é principalmente o espaço entre as informações, que é a desconexão entre pesquisas de diferentes áreas, né, depois eu vou até mostrar uma figura que tem no Twitter, que eu salvei, mas eu não coloquei aqui na apresentação. Mas esse distanciamento, né? Por exemplo, quando eu estava na graduação, eu fiz agronomia, eu estava tentando pesquisar a relação de insetos, né, que fazem controle biológico de praga, por exemplo, com a presença de água, com a presença de nutrientes no solo, enfim, com a biodiversidade ali onde eles estavam inseridos. Mas para isso eu tinha que ir atrás em cada departamento e tentar encontrar essas pesquisas ou pegar de bancos de dados separados para poder conectar tudo isso. Então, existe esse espaço entre as informações, entre os dados, e isso acaba dificultando um pouco, né, essa conexão sistêmica de todas as coisas, para a gente poder encontrar relações mais específicas. A questão do investimento, que é aquela questão do conflito mesmo, né, entre pesquisas que têm um maior apelo, né, financeiro, pode concentrar mais recursos financeiros, né, de investimento na pesquisa. Centralização também, né, de pesquisadores, porque quanto mais você publica, mais você ganha reputação, mas não necessariamente quer dizer que o que você publicou tem qualidade, né? Hoje em dia, ainda mais que a gente pode usar um chat GPT para escrever 99% do texto e a gente só coloca nossa assinatura ali para poder fazer. Então, é um sistema meio onde o vencedor ganha todos os louros e ganha mais recursos para continuar sendo vencedor, né? Isso é uma área de estudo também econômica, de teoria dos jogos, e que se aplica bem aqui. O conflito de interesse e os vieses também inseridos nesse contexto todo, o desequilíbrio entre as forças, falando justamente, né, entre capital financeiro, capital social, reputação e tudo mais, e questionando se dá tempo de resolver
por exemplo, as mudanças, a crise climática, crise das instituições, crise social, se dá tempo de resolver isso antes de um colapso, né? A minha hipótese é que sim, mas tem um grande porém ali, né? Em que a gente tem que atacar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E para isso a gente precisa de algo muito semelhante que a gente está fazendo aqui no ReRe, que é uma rede de pessoas, né? E na natureza das coisas a gente está tentando criar essa rede de pesquisadores que vão endereçar diferentes problemas ao mesmo tempo, né? Em lugares, né? Concomitantes ali. Então, um problema sistêmico precisa de uma solução sistêmica, né? Então, isso aqui é só sobre o modelo de negócio, mas a ideia da natureza das coisas em si é, por exemplo, poder facilitar essa conexão entre projetos, empresas, comunidades, pessoas com esse capital intelectual de quem está na outra ponta aqui, né? E proteger os recursos naturais, fazendo pesquisa que levam os recursos naturais em consideração, né? O direito dos recursos naturais em consideração para desenvolver essas soluções, né? E a, a natureza das coisas leva se beneficia também por transferir recursos de empresas e pessoas que têm esses recursos para esses pesquisadores para desenvolver as soluções que vão beneficiar, né, essas empresas e comunidades e pessoas da mesma forma. Tá? Aqui é só um roadmap que já está desatualizado e encerro por aqui. Maravilha, vamos fazer uma rodadazinha de perguntas, de dúvidas, né, de questionamento, ou até mesmo de apreciação. Fica à vontade, quem quer começar aí? Jael, começa você, Jael. Massa, achei bem legal a apresentação aí, bem dinâmica. E assim, pelo que eu entendi, assim, a natureza das coisas age como um catalisador, né, que faz as reações acontecerem, né? Então, a ideia é organizar o projeto, né, do Brás, assim, fazer essa organização dos tópicos, né, principais, até para poder encontrar, né, o que é como a maneira mais eficiente de agir, né, para poder materializando, né, os projetos, os sonhos, né. Então, essa convergência aí, provocar a convergência, por exemplo, se tem pesquisadores da área que podem estar ali visualizando algo organizado, aquilo vai acontecer de uma maneira muito mais fácil, né? Então, assim, bem interessante mesmo. Gostei muito. Valeu. Valeu. Uma forma simples de colocar é que, me veio aqui agora na cabeça, Thiago, é que a natureza das coisas ela marca por zona e marca homem a homem ao mesmo tempo. Faz marcação por zona e homem a homem ao mesmo tempo. Porque quando coloca, tipo assim, tá vendo uma árvore, tá vendo a floresta, tá vendo as duas dinâmicas, né? Tanto a árvore quanto a floresta. Então, é marcação homem a homem ou por zona. Pegando aí a Sim. metáfora do futebol. Eu gostei dessa, não tinha me tocado, não. Uma boa. Né? Esther, querida. Oi, Tiago. Achei ousado, né? Para começar. Assim, porque tá querendo ocupar um espaço aí que já é das instituições. É, eu faço parte, por exemplo, da Impart, chama a plataforma. Você conhece? Não É, lembro. não, aí depois eu te passo o link. E é uma plataforma que faz quase isso que você faz, quase, né? E eles conectam pesquisadores com pesquisas, eles não conectam pelo interesse da pessoa. Aí, o que eu entendi, né? Me corrija, por favor, se eu estiver errada. A gente está numa corrida, né? Antes que o Elon Musk joga uma bomba aqui na Terra e vá para a Lua, né? É,
realmente, se dá tempo, essa é a questão, uma questão extremamente importante que você colocou. Se dá tempo e dá um desespero, né, gente? A gente quer fazer alguma coisa, né? Uhum, Fazer alguma coisa para movimentar esse povo, para organizar e a gente vê uma massa de gente e a gente não sabe como que a gente atinge essas pessoas, como que a gente faz essas pessoas, chama essas pessoas para reflexão e assim, eu sinto, mas aí quando você apresentou, eu senti que ainda ficou um pouquinho preso, não é uma uhum, crítica, foi o que eu senti, eu vou ser bem honesta. uhum, Eu senti que ficou um pouquinho preso no modo institucional. Aí o uhum, desafio é a gente chegar nesse modo que o Vinícius propõe de parte a parte, que para mim é difícil de entender, eu não conseguiria uhum, falar para você como que é. Mas isso seria o real diferencial. Eu não consegui assim vislumbrar. Eu vi na apresentação e eu vi ela ainda tradicional, né? Como uma uhum, plataforma que conecta pesquisadores com pessoas que têm força de trabalho e foi o que eu senti, tá? uhum, Aí, se a gente conseguir caminhar para esse mundo, a gente realmente constrói esse peer-to-peer, que parece algo que eu ainda não entendo, mas que é algo mais natural, parece que é o caminho. Essa foi a minha percepção do que eu consegui entender até aqui. uhum. Mas achei bem legal, assim, bem ousado. E é assim mesmo, a gente tem que ter coragem e abraçar coisas grandes mesmo. E a gente tem que fazer, né? E tem que seguir em frente, tem que expor. É isso aí. Eu acho que é bem o que você falou assim. O desafio ah, tem várias limitações, vamos falar assim, né? Quando a gente está desenhando um projeto, porque a gente precisa deixar de maneira clara para as pessoas que a gente quer que use e ao mesmo tempo a gente precisa encontrar esse pareamento ali, né? De não se tornar só mais uma instituição igual às outras, né? Então é um pouco desse desafio assim que a gente está, de tentar encontrar esse equilíbrio para a gente poder fazer alguma coisa útil que as pessoas já usem agora, né, desde o começo, e ao mesmo tempo depois a gente consiga escalar para uma descentralização realmente de fato, né? Sim, sim. É. Vamos ouvir as outras apreciações, então. Sim. É, An- o Antes da Brás gente agora. ouvir, antes da gente passar para ouvir o Braz, mais um parentezinho, Esther, querida, que é o seguinte: é muito bom, é muito importante destacar que a gente está fazendo um movimento, o RERE, enquanto protocolo cultural, está fazendo um movimento retrofuturista. O que é isso? Está resgatando alguma coisa que é ancestral à nossa espécie. Ou seja, bastante ancestral. Nós já éramos assim durante dezenas de milhares de anos, né? E foi essa nossa capacidade adaptativa, interativa, de, de criar todo tipo de inteligência coletiva, né? De se adaptar conforme a complexidade de cada localidade, aquela, aquele cluster, né, de pessoas nomádico, né, dos nossos ancestrais estavam passando. Isso aí é a base do P2P. Isso aí é a base da dinâmica de vida. E, por sermos seres sociáveis, sempre agimos assim. Depois que nós nos sedentarizamos, é que criamos esse paradigma organizacional, né? Então, na realidade, nós estamos fazendo um resgate de alguma coisa que nos é natural até. Assim, nos é orgânica e mentalmente natural, digamos assim. Por quê? Porque nós já fazíamos isso, né? Nós deixamos de fazer, mas nós já fazíamos. Então, é esse tipo de resgate que o Rê está propondo, né? Esse é o primeiro parênteses. O segundo parênteses vai para o Tiago. Eu acredito, querido, que esse trabalho que você vai fazer agora com o Braz, e que não vai ficar, obviamente, essa dinâmica de ciclo local, né? Vão acontecer outros ciclos locais, vão servir de base para não só o mapeamento básico que a gente vai começar a fazer em fevereiro, mas para evoluir a própria proposta, né, da natureza das coisas. Tenho certeza absoluta. Eu acho que isso Uhum. aqui
vai ser de um aprendizado incrível, não só para vocês dois, mas para todo mundo que chegar junto, né? Entender como é que essa conversa híbrida entre o paradigma P2P e o paradigma organizacional podem conversar, né? Através de diferentes economias políticas, entendeu? Ou que você chama de arranjos econômicos. Isso é bacana. Então é isso, querido. Passando para você, Braz, fazer a sua pergunta, seu questionamento, dúvida, apreciação, fica à vontade, querido. Perfeito. Gostei um tanto aí da tua apresentação, Tiago. E percebo que temos, assim, são universos aparentemente distintos, né? Porque eu estou na condição de explorador, né? Então, que eu acho que essa palavra também foi muito questionada. Eu acho que é um vocabulário que talvez ele deva ser repensado. Paralisou tudo aqui. Está te ouvindo. Só Tá certo. Então tá, legal. Então foi questionada a história do vocabulário em si, né? Exploração, o explorador, né? Eu me coloco nessa condição de desbravador, ou enfim, de aprendiz, e eu acho que isso é o que menos importa no momento, né? Mas uma das coisas que eu sinto é que sem esse teu interesse, né, de fazer essa conexão, continua menos fácil de as coisas acontecerem, né? E para você compreender mais a respeito da Oca, é exatamente isso, né? Nós temos aqui um imenso potencial natural, e falta exatamente isso, a ponte, porque eu tenho que levar todo esse manancial de riqueza para que as pessoas conheçam. Então falta essa ponte, falta esse link aí, que é o que a natureza das coisas tem para oferecer, né? Que eu acho isso surpreendente, porque não tem nada que faça isso, né? Em larga escala, né? Existem pessoas que buscam essa dinâmica, mas ainda é incipiente, né? E não sei se em tempo vamos conseguir isso do jeito que a gente sonha, né? Pelo menos eu, né? E do que foi falado das dinâmicas todas, então assim, eu necessito ainda retornar às origens para isso ficar palatável, né? Quando eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas lavando roupa na beira do rio. Aí a minha primeira iniciativa foi aplicar um projeto que eu já vinha anteriormente com ele, chamado Web Varal, né? Para resgatar a memória dessa referência, né? Porque nós estamos falando de pessoa para pessoa, né? Então, quem que vai lavar as roupas na beira do rio? Não é o marido que chega cansado e que vai lavar, é a mulher que vai para lá para lavar roupa, bater roupa, colocar para secar, cuidar para o bicho não comer a roupa, enfim. Quer dizer, isso é uma memória afetiva. Então, é muito mais profundo do que pegar a roupa, colocar na máquina, lavar, é outra história. Então, quer dizer, por que eu estou falando isso? Por conta dessa ligação. Resgatar essas memórias afetivas, resgatar a memória de uma população que vivia no entorno do Lago do Manso, com uma realidade totalmente diferente, porque eu estou a 50 quilômetros, 60 quilômetros da cidade.
Então, eu ainda tenho uma realidade semelhante aqui. Ainda existe uma realidade assim nua e crua disso, né? De ir para a beira do fogão, enfim, que é uma realidade daqui, do nosso povo, né? Então, quando vem essa proposta da natureza das coisas de linkar tudo isso, então nós estamos fazendo um resgate, não é só do ser humano, né? É de toda uma cultura envolvida no processo. Acho que isso é que vem fortalecer. Então, aí que a pretensão da OCA talvez seja ultrapasse até assim a própria capacidade humana, né? Que seria de produzir tudo aqui, para eu depender o mínimo possível da cidade. Ter a cana para poder fazer o açúcar, mascavo, ter o porco para poder ter a banha, enfim, buscar uma sustentabilidade real. Isso é possível. Mas a partir do momento que a gente criar esses mecanismos que facilite isso acontecer de uma maneira harmoniosa, né? Sincrônica, melhor dizendo, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, podemos dar continuidade à nossa conversa, que eu acho que esse é o caminho, de repente, a natureza das coisas, ela tem essa dinâmica, né? Então, assim, você vai poder perceber isso a partir desses pequenos propósitos que a OCA tem de estar dinamizando, né? Por exemplo, agora com a ideia, se entre aspas, né? Quando a produção de frutíferas estiver realmente fazendo sentido, as pessoas que eu já comecei com as espécies que eu tenho aqui, né? Que é com a seriguela. Então, quer dizer, que é de fácil multiplicação. Então, assim, quando as pessoas perceberem que isso é possível fazer, que dá para a gente fazer com cajueiro, com jatobá, com piqui, enfim, com qualquer espécie que seja financeiramente também possível, mas não posso pensar só nisso, eu tenho que pensar também que existe uma gama de animais que carecem dessas frutas para estar sobrevivendo, né? Então, a partir desses pontos, a gente vai conseguir estabelecer um diálogo, assim, eu acho que mais aprofundado, com vistas a soluções para esses impasses, né? Porque eu não vejo como problema, eu vejo como um impasse, né? E vejo assim com bons olhos essa futura e próxima e próspera confluência, vamos dizer assim. Muito boa essa palavra, confluência. Muito obrigado. Excelente. Gente, para a gente começar a partir aqui para a finalização do nosso segundo sync de pareamento, vou pedir para o Thiago mais uma vez compartilhar a tela. A gente vai só mapear mais uma última coisinha aqui para a gente poder finalizar. Então, querido, isso aí que você está vendo, esses stickers que você colocou aí, tá? Pode dizer que esse é o blueprint básico, tá? Do sync local, tá bom? É o blueprint básico, ou seja, a partir dele, não só a natureza das coisas, mas a Dreamland, qualquer outro projeto, qualquer outra pessoa / projeto, com qualquer outro sync local, né, em outra biorregião, outro bioma, outros projetos, vai conseguir gerar, né, vai conseguir
Espelhou, pareou, vai conseguir interfacear para, com o tempo, conseguir entrelaçar, entendeu? A ordem é mais ou menos essa, gente. Espelha, pareia, no que pareia faz essas explorações todas aí, P2P, P2Proj. Aí quando percebe Proj to Proj, você começa a interfacear. No interfaceamento que você começa a gerar o entrelaçamento entre os projetos, entendeu? Então, é uma dinâmica, de certa forma, biomimética, no sentido de, de ver, né, como é que as coisas vão se misturando e como é que a partir dali vai surgindo novas possibilidades, né, de novos arranjos, de novas vidas, etc. Então, é um pouco por aí, tá? Então, é, daqui para frente, eu vou, como esse é o literalmente, gente, eu acho que o bacana é isso, né? Vocês dois, sem querer, querendo, estão literalmente dando vida a um dos blueprints mais significativos do ReRe enquanto protocolo cultural, agora no início de 2025. Quer dizer, então, isso vai servir de base para todos os outros ciclos locais, todas as outras pessoas e projetos, né, que a gente for realizar ao longo do ano. E, obviamente, eu vou estar com vocês, obviamente, nessa dinâmica, né, facilitando ao máximo possível, mas a ideia é que isso seja apropriável, né? Isso se torne um blueprint, seja apropriável por toda e qualquer pessoa e projeto, quando o ReRe tiver muito mais complexidade, muito mais tramamento, muito mais projetos, etc. Então, esse é o convite também que está acontecendo aqui com a dinâmica do ciclo local, tá, gente? E os resultados disso, dá para a gente marcar um ciclo só para falar disso, tá? O que isso transforma nas pessoas e nos projetos, sabe? Nas hiperlocalidades, nas biorregiões, com essa dinâmica. Imagina, né? Você espelhar duas biorregiões, entendeu? Começar a fazer uma dinâmica dessa forma, né? Ou seja, você começa a escalar, que eu digo, você começa a expandir, a palavra mais certa é essa, você começa a expandir essa dinâmica a ponto de você ter biorregiões se espelhando, pareando, vocês percebem o que eu estou falando, né? E gerando diferentes arranjos econômicos, localmente, né? Gerando através de diferentes lentes de economias políticas diferentes, quer dizer, então, nós estamos no tempo, gente, para a gente vivenciar essas coisas. Por quê? Porque a lógica que está colocada, ela está quebrada. Ela está quebrada. Ela é absolutamente insustentável. Ela é absolutamente sustentável. E a gente está lidando com um tempo de múltiplas complexidades, né? Então, em vez de você combater, tentar simplificar, reduzir, combater de frente, né, a complexidade, vire amigo dela, sabe? Incorpore o imprevisível, né? Incorpore a dinâmica do que emerge, né? Do que se configura, do que tipo de padrões de organizações pode gerar aqui, de que tipo de modos de regulação pode gerar lá, etc. Né? Essa que é a ideia. Então é isso. Vamos partir agora aí para... assim, a última coisa que eu queria falar é o seguinte. Como isso é uma coisa que eu acho que você tem mais facilidade, Thiago, fica à vontade para você criar ou co-criar junto com o Braz. Você pode criar e depois mostrar para ele. Enfim, o que seria essa jornada livre-aprendente nessa dimensão peer-to-peer, né? De pareamento entre vocês dois, correto? Já flertando com o peer-to-proj, né? De você com a Orca e do Braz com a natureza das coisas, correto? E aí, semana que vem, vocês podem apresentar isso para nós que estamos aqui, outros que vão, de repente, se interessar, tá? E entender como é que essa dinâmica vai acontecer para a gente poder estar junto, acompanhando, não só acompanhando, mas também proativamente criando também, fazendo parte disso. Então é isso, galera. A gente vai encerrar fazendo, né, nossa rodada final de apreciação e check-out. Achei sensacional, foi bom pra caramba. Começando aí por quem se sentir mais chamado, assim. Quem sacar primeiro o revólver. Pois é. Então, saco aqui, porque surgiu aqui uma observação muito interessante. A gente está falando de Cerrado e nem todo mundo imagina o quão rico é esse bioma, né? Ou se imagina, faz de conta, passa os olhos, né? Tirando os nossos
não vou chamar de vilões, não. Mas o agronegócio, de um modo geral, né, que vem acirradamente detonando com o Cerrado, então agora o governo está institucionalizando o Pequi, né, cara? Eu achei isso muito interessante. Agora está todo mundo com olhos para o Pequi. Então, assim, sabe, a gente começa a fazer um mapa mental assim do que a gente pretende, né? E a coisa vai acontecendo. Eu acho essa dinâmica bem interessante, né? E aproveito também para falar que não se trata somente da história da ocupação como um todo, né? De oferecer isso para as pessoas, da pessoa vir e aproveitar de um ambiente agradável e bacana, mas resgatar o valor que o nosso Cerrado tem como uma farmácia viva. Então, quando a gente fala de tecnologia, é isso, a gente tem a matéria-prima, mas não tem quem beneficia isso, entendeu? Então, assim, a Oca como um guardião, pelo menos de parte desse tesouro que está aí à disposição de todos. É um patrimônio gigantesco e que, quando é explorado de uma forma errada ou equivocada. E, na maioria das vezes, nem é explorado, né? É ignorado, é passado, é triturado, né? E esquecido. Então, fica aí minha reflexão e já como check-out assim, eu saio feliz, né? Com essa possibilidade da gente estar. Eu acredito que as ideias, todas elas são bem-vindas. Agora nós temos que colocá-las, organizá-las e colocá-las em práticas. Em práticas bem no plural mesmo, sabe? Não é só no fazer, não. Na prática que eu estou falando. Nas práticas, na prática de cada um. Né? Acho que isso é por aí. Então, fica aqui meu check-out. Então, antes da gente ouvir aí mais algum de vocês três, depois você bota ali, Thiago, no Miro, tá? Que é um blueprint Web3 Regen, tá? Que é um blueprint Web3 Regen. E esse blueprint Web3 Regen, ele vai conversar com a Web3 DeFi da Greenpeace Brasil, vai conversar com a Web2, vai conversar com a Web 2.5 Degen, vai conversar com todo mundo, tá? Porque é uma dinâmica híbrida, né? Então, mas ele é essencialmente um blueprint Web3 Regen. Obrigado, querido. Passa para quem? Braz, para fazer a apreciação check-out. Eu vou passar para a Esther. Oi, Brás, obrigada. Bastante coisa na minha cabeça. Pode parecer que eu tenho essa mania, gente, de contrariar, mas não é. Eu fico realmente tentando entender tudo que, assim, das ideias do Brás, eu consigo entender. Essa valorização do Cerrado é algo que realmente está acontecendo, eu tenho percebido. Na gastronomia, eu vi esses dias uma feira com frutos do Cerrado, achei bem interessante. A questão da nutrição, né? Sim, eu concordo, é inquestionável. Nós temos que valorizar esse bioma, as pessoas negligenciam. Mas essa parte que o Brás diz de ser totalmente sustentável, para mim é um pouco difícil de compreender. Não vou colocar essa discussão agora, eu acho que numa outra oportunidade a gente pode discutir um pouco mais, mas de viver sozinho, entendeu? Só com o próprio sustento. Eu acho bastante assim difícil. Mas enfim, valorização do cerrado, sim. É,
compreender melhor as oportunidades ali de pesquisa, né, com relação a fármacos, produção de fármacos. O pessoal só olha para a Amazônia, né, e tem o Cerrado também, que é muito rico. Então, assim, muitas ideias, né, gente? Achei incrível, assim, todos muito ambiciosos, e é tudo que a gente sonha, né? Tudo que a gente sonha e sempre fica pensando como fazer, né? A gente sabe que o Brasil é rico, que a gente tem muita água, e a gente quer se isolar, né? Essa que é a ideia. Às vezes dá vontade de falar assim, não quero saber mais dos Estados Unidos, não quero saber mais de ninguém, quero me isolar. Mas e aí? Não sei como que tudo isso acontece. Eu acho legal ter esse espaço aqui para discutir, ouvir as ideias de vocês. Uma oportunidade muito importante para mim. Bom, falei um pouco rápido, que eu também não quero ficar tomando muito tempo aqui. Eu vou passar para o Israel. Pô, valeu, Esther. Valeu aí, Braz, também, Thiago, a apresentação muito interessante. E eu vejo assim mesmo como um fortalecimento, né, da possibilidade, né, de realizar essa ideia da sustentabilidade. Eu gosto muito da ideia, então eu acredito que já tem muita informação, né? Então, se conseguir organizar, né, o mapeamento das espécies, vários mapeamentos, na verdade, catalogar as espécies medicinais, por exemplo, né? É interessante para saber quais as propriedades, né? Muitas vezes é um conhecimento empírico, mas tem um sábio na região que conhece bem, né? Isso pode ser um campo, pode abrir um campo, né? Nesse caso, da plataforma aí. O do Thiago, eu não entendi, é um aplicativo, né? Que está sendo desenvolvido ainda, pelo que eu entendi, né? Porque esse mapeamento agora foi feito no Miro, que é bem interessante, pelo que eu sei, que tem a plataforma do Rerê, né, que tem vários núcleos assim de organizações das ideias, mas a ideia talvez é migrar para um aplicativo onde os pesquisadores podem, a partir das suas aptidões, dos seus focos de pesquisa, né, por exemplo, um pesquisador que pesquisa plantas medicinais poderia saber já que tem ali plantas com potencial para determinada é, que tem a ver com a pesquisa, né, determinado ponto aí que ele já está desenvolvendo, né, e pode agregar mais, fazer essa conexão mais fácil, né, e assim fortalecer sem precisar recorrer a empresas, né, diretamente ali com a comunidade, né. Eu vejo muito benefício nisso, né, nessa relação direta, assim, e também deixar de uma forma nítida, assim, para captar financiamento, né? Seria isso, porque se tem uma estrutura bem definida ali, se tem algo acontecendo validado, né, ali pela comunidade, então é uma forma confiável ali de que aquele investimento é em algo real, né, em algo que faz parte aí do mundo real, não é algum esquema nem nada, é uma necessidade que existe, né, desse financiamento, e de colocar as coisas para realizar. Então, eu vejo mesmo o Cerrado como algo com um infinito assim, né, de possibilidades, tanto dos recursos minerais, vegetais, animais, e também sem observando também essa a questão que o Braz sinalizou, né, que existe um equilíbrio ali, que então se conseguir se inserir dentro daquele equilíbrio, fortalecendo os pontos, né, o, talvez um doinho antropológico, né, como diz o Beto Rio, de fortalecendo ali as questões que já existem, né, que já tem uma demanda, né, da população local. Eu conseguir organizar isso é fantástico, né? Então eu fiquei assim impressionado assim com essa possibilidade e achei muito bom. Eu saio satisfeito aqui com boas perspectivas aí para de saber de ficar mais por dentro um pouco, né? De todas essas possibilidades que tá acontecendo aí. Valeu. Tiago, querido, encerra para gente aí. Opa, para já. Então, agradecer o feedback, acho que de todo mundo aqui, e, né, e
e todas as questões, eu acho que são realmente importantes, todos os questionamentos. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de destacar, na verdade, são duas. Para finalizar aqui, fazer meu check-out, é que a gente fala às vezes de ciência, soluções de base na natureza, a gente pensa num negócio muito deep tech, deep science, né? Os negócios super. Mas não, a gente também está falando de estudos, vamos falar assim, antropológicos, né? Então, por exemplo, uma solução que, por exemplo, que a gente implementou aqui em Minas Gerais, no interior, foi um biodigestor orgânico baseado nas práticas de antigamente, usando, né, esterco de gado para poder produzir o gás e usar isso no fogão, né? Tipo, isso é não só uma solução científica, mas uma solução também adaptada à realidade daquela comunidade e à tradição também daquela comunidade, né? Então é importante, e eu estou falando isso, e até deixei aberto aqui compartilhamento de tela, porque isso aqui é um gráfico, né, de 2010, ah, que é sobre a ideia da consciência, né, que é a ideia de que todo conhecimento, no final, deveria se conectar e gerar uma percepção da realidade, né, conjunta, né? E a gente vê que muitas vezes algumas vão se distanciando e tudo mais, né? E aqui a gente vê às vezes até humanidades saindo mais aqui também. E quando a gente vê, por exemplo, os trabalhos da Elinor Ostrom, né, com o Commons, a gente vê muito esse trabalho econômico e também antropológico se adaptando às realidades das comunidades e como elas gerenciam, por exemplo, um bem comum, gerenciam um bem comum não, mas como gerenciam a sua relação com o bem comum, né? Então, trazer isso de volta também para nós, como ciência, e esse conhecimento tradicional como ciência, para que a gente consiga justamente não se afastar demais dos recursos naturais, né, da sustentabilidade. Porque no final a gente age como isso aqui, né? Como essas formiguinhas aqui que estão indo atrás do alimento, e é com isso que eu trabalho, tá, gente? Com essa modelagem aqui. Né? Então, os insetos sociais, aqui os alimentos. Deixa eu carregar de novo aqui isso aqui, para finalizar. Mas aqui a gente tem alimento e as formiguinhas vão seguindo o rastro aqui. Então, a gente faz isso muito bem, só que a gente está fazendo isso muito quando a gente fala de dinheiro, né? Aqui, onde está o dinheiro? Então vamos lá atrás ali. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, onde estamos. Enfim, em resumo, o que eu estou querendo falar é que nós somos também seres sociais, né? Então a gente vai seguir muitas vezes o rastro da manada, vamos falar assim, mas a gente está tentando criar um paradigma novo, né? Também social, também não tentando criar um paradigma novo, talvez esse termo seja errado, né, Vini? Mas é tentando re, resgatar, né, paradigmas que a gente já tinha como não necessariamente sociedade, mas como comunidades, né? Então, usando isso aqui como ferramenta para a gente se entender como espécie, se entender como seres e se entender como ser também, eu acho. Então, eu saio mais animado ainda perto dos feedbacks e toda a receptividade que o projeto A Natureza das Coisas está recebendo, e eu também com essas minhas ideias malucas, mas eu acho que estão em confluência com o que a gente está falando aqui do peer-to-peer das nossas redes sociais aqui sendo tecidas ao vivo e a cores. Maravilha, E aí passo querido. para o Vini de novo. Maravilha, maravilha, cara, sensacional. Um fechamento maravilhoso, Thiago. Então, gente, semana que vem, eu e Dona Esther aqui, nós vamos estar retomando, tá, a segunda parte do remapeamento básico Chapéu Branco White Hat da Jinland. Vai ser a partir de 8 horas. Eu ainda vou verificar, tá, Esther, se vai ainda permanecer. Alguém marcou alguma coisa lá, não sei se vai ainda permanecer. Senão vai ser às 19. Ou vai ser às 19 ou vai ser às 20, tá?
a gente vai estar vendo isso semana que vem. Então, fiquem ligados nisso, tá? É, semana que vem a gente tem o terceiro Sincap geral de Ano Novo do Rerê, tá? O terceiro, perdão, fiz dois, né? O terceiro Sincap geral do Rerê de semana que vem. Ainda não retomamos a atividade do ciclo originário, ele está ainda no estaleiro, tá? Estamos recalcitrando ele, está no estaleiro. Mas, e semana que vem teremos o terceiro ciclo de pareamento aí da natureza das coisas, coloca a Terra Vida Local, desse primeiro ciclo local que nós realizamos no final de 2024, tá? Então, e aí vão caber vocês, meus queridos, apresentar aí qual é a jornada livre-aprendente que vocês vão fazer nessas dimensões, para que não só nós, todos possam fazer parte dela, tá bom? É isso. Beijo no coração de vocês, uma boa noite, e vamos nos falando. Boa Não noite. deixem de olhar ali o Telegram do Rerê, tá, gente? Ali, especialmente ali o 5 local 2025, que a gente vai estar falando muitas coisas ali. Valeu, galera. Beijão. Fechou, galera. Bom, beijo. Até mais. Tchau, tchau.